Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Hoje vamos finalizar os elementos que constituem domínio com a vegetação e fazer uma revisão por cada um deles. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês viram a aula passada, né? Vou tentar encarar o Newton. E hoje a gente vai ver a questão da vegetação. Então, todo mundo aqui comigo? Alô? Alguém aí? Alô? Estou aqui, beleza. Me pergunto que eu não sei se está normal, conexão ou não, então assim, está sempre perguntando aqui, como sempre, né? Pessoal, é bem simples. Na verdade, a gente vai ficar estudando o nome de plantas, a gente vai ver só algumas questões das características da vegetação. Então, a gente não vai afundar na biologia e tudo mais. É mais para você, são características visuais de maneira geral, beleza? Então, quando a gente vai caracterizar uma vegetação, como que a gente vai separar isso para poder caracterizar? Vai ser pelo ambiente que ela está? O que vai ser? Então, vão ser diversos fatores, né? O primeiro deles vai ser quanto ao grau de umidade. E o que isso infere? Bom, alguém fala aqui no chat ou no microfone. O que vocês preferem? Eu falo sobre cada um deles, depois vocês copiam ou querem copiar antes? Alô? Tá dando para ouvir bem? Beleza, copiar antes, já faço aqui então. Rapidinho. São alguns conceitos. Se quiserem copiar esses quatro conceitos antes, acho que é até mais fácil, depois fica mais dinâmico, né? Então, só para ficar padrão, como eu faço das outras vezes. Prontinho. Tá dando para copiar aí? Beleza. Um pouquinho, né? Pouca coisa.
Vou lá um pouquinho para baixo aqui, né? Já que volta, pode falar, mas acho que já deu tempo. Quando acabarem, pode me dar um toque aqui no microfone, no áudio, porque eu não posso trocar a tela para ver o chat. Podemos ir? Deixa eu ver aqui. Por mim também, por mim também. Vou esperar mais um minuto e nós já vamos. Às vezes tem. Eu copio mais devagar também, às vezes tem gente que copia um pouco mais devagar que nem eu, então mais um minutinho aí, uma margem de erro. Beleza, então vamos nessa. Se alguém quer que espera mais? Ninguém? Vamos lá. Então, gente, aí como vocês já copiaram o que eu vou dizer, mas o objetivo dessa aula é para a gente ter noção como isso se situa no espaço, ou seja, a imagem que isso tem, né? Vamos ver. Quanto ao grau de umidade, o que se refere ao grau de umidade? Não é o grau de umidade que a planta tem. Na verdade, é o grau de umidade que a planta
apresenta vai estar relacionado com o grau de umidade do ambiente, né? Então, esse grau de umidade que a gente diz é do ambiente. Se a planta está em ambiente salgado, como assim no ambiente salgado? Como assim? Isso tem a ver com umidade? Vamos lembrar lá da aula de solos, que a gente viu na aula de solos. Lembra o processo de salinização, solo salgado. O que acontece nesse tipo de ambiente, no solo ali? No solo, a água ela não evapora, leva os sais para a superfície. Então, isso acontece, isso caracteriza também impacto na vegetação. Como e por quê? As espécies elas vão ter que buscar recursos para encontrar água de maneira diferente. Né? A questão da osmose vai ser diferente por conta da concentração de sais. Então, essas são chamadas de halófitas em ambientes salgados. Ah, preciso lembrar todos esses nomes? Bom, se eu tivesse tirando a halófita, que ele não é muito sugestivo, os demais eles já sugerem essa característica, né? Tirando a lófita e xerófita, mas xerófita é fácil a gente recordar, porque xerófita, falou de xerófita, vamos lembrar do cacto. Na biologia, que é outro exemplo de halófita, aqui, tá vendo? Ah, por que ambiente salgado falou? Esse é um exemplo que elas estão de frente para o mar, então essa umidade do ar carrega também muitos sais minerais, certo? Muitos sais do mar. Xerófita, o que eu estava falando para vocês, quando vocês estão estudando lá na biologia, falou em cacto, você lembra que é xerófita. E falou em cacto, o que vocês lembram? Aquela imagem do deserto, né, lá o Papaléguas. Então vamos lembrar que é um ambiente árido, árido que atribui o quê? É um ambiente seco, árido e semiárido. Onde a gente encontra aqui no Brasil? A gente vai estudar os domínios, claro, mas já vou adiantando. Ali no sertão nordestino, né? Então temos esse cacto oriundo de lá. Que eu pus até para lembrar. Higrófilas, ó, fácil o nome. Higro, lembra o quê? Umidade, água, né? Só destacando a diferença. Higrófilas e. Ah, isso é uma piadinha, calma aí, já vou passar a piadinha. Hidrófilas. Hidrofilia, dentro da água, certo? Higrófila não é dentro da água, mas sim adaptável ao ambiente úmido. Agora, hidrófila, em D, já é dentro da água. Vocês já vão ver o exemplo. Aqui eu pus, né, a mulher samambaia, para vocês lembrarem da samambaia, mas eu costumava colocar. E aí alguém falou, ah, por que você não põe um cara aí para dar de exemplo na samambaia, vir uma mulher? Eu ponho também. Aqui, ó. Beleza, né? Hidrófila, gente. Falando em hidrófila, eu acho que o exemplo que a gente pode mais associar é a Vitória Regia, né? Que é grande. Tem gente que pensa que pode pisar nela, né? Já aconteceu aí do meu primo, uma vez saiu correndo aqui no zoológico, era criança, né? Achou que conseguia andar, caiu dentro do rio. É real essa foto aqui? Bom, isso temos que mandar lá para o detetive virtual do Fantástico. Né? Mas creio que sim, pelo tamanho da Vitória Regia, pelo peso da criança aqui, pode ser que suporte, sim, boiando, então, legal, tem muito no norte do Brasil, na região amazônica. Como eu falei, a gente vai ver nos próprios domínios quando a gente estiver estudando. Isso era quanto ao grau de umidade. Ponto. Agora vamos ver quanto às folhas. Como assim quanto às folhas? Quanto ao formato delas, quanto à permanência delas na planta, certo? Então, caducifólias, para começar. Caduce, lembra? Algo que está caducando, ou seja, que está caindo, perdendo, né, morrendo. Então, caducifólias, em algumas estações, elas caem. A gente tem plantas assim no Brasil? Sim. São naturais aqui? Não geralmente. Por quê? Isso ocorre mais onde
um país onde há uma mudança de clima muito brusca. Aqui no Brasil, sim, tem essa variação de clima. Você fala, ai, não, mas aqui, agora esses dias começou o verão, tá super quente, mas no inverno tava super frio. É muito relativo, né? Você fala super quente, super frio. Então, se você for mensurar as temperaturas, a amplitude térmica, que é a amplitude térmica, a variação de temperatura, ela não é tão alta. Ah, e o que tem a ver com a folha cair ou ela permanecer? País onde as folhas chegam a congelar, né? A umidade fica ali retida na folha e as temperaturas vão abaixo de zero, a folha congela, isso vai prejudicar a árvore, vai queimar, né, a folha, vai queimar a vegetação. Então, é um recurso dela perder a folha, certo? Isso ocorre no outono. Por quê? Porque o outono é antes do inverno, então a variação de temperatura vai indicando ali para a planta o comportamento das suas folhas. Olha aqui, já no inverno, aquela paisagem de inverno. O dia bem limpo, né, porque tem aquela baixa presença de umidade e sem folhas. Ah, então, calma aí. Você está falando que o sol não tem folha por conta do inverno? Não apenas por isso. Evitar queimadas também é um mecanismo, né, da árvore se proteger de incêndios. Então, por isso, se você for pegar vegetações como a do cerrado, por um exemplo, ou então até mesmo a questão da disponibilidade de água. São vários fatores que impactam na presença das folhas. Olha que imagem bonita aqui. É tipo o banco que tem na praça de Uberaba aí, não é? Lindo assim, bonito, tudo grama cortadinha. Ou é mais assim? Mais assim. Infelizmente, a realidade das nossas praças, boa parte delas, né? Tem muitas boas. Perennifolis, o que é algo perene? Perene, forever, gente, para sempre, ó. Então, anda aqui, perene quer dizer que sempre está com folhas, beleza? Isso acontece onde? Regiões mais úmidas, certo? Com amplitudes térmicas mais baixas, amplitude térmica, lembrando, variação de temperatura menor. Hum, olha que bonito aqui, essas árvores que viram no pomar, na chácara. Uma chargezinha aqui para vocês. Verão, chega no outono, inverno, primavera. Olha o IP, né? E isso varia também da vegetação. Por que as coníferas têm essa característica de serem perennifólias? O próprio formato delas auxilia a manter-se nos períodos de neve e tudo mais. Então, a gente nunca pode particularizar, mas para estudar de modo geral, a gente diz que as plantas onde passam por um inverno mais rigoroso perdem as folhas, beleza? Agora, quanto ao formato, né, da folha, tá muito rápido? Como que tá ouvindo? Fala aqui no chat. Vocês estão aí? Beleza. Devagar, tá tranquilo. Então, vamos lá. Beleza. Vamos nessa. A folheada é a questão do formato. Então, falou em acico, não tem uma associação muito com as letras, né, com a palavra, mas é em formato pontiagudo. Como assim? Aquela folhinha que espeta. Alguém aqui já foi pro Paraná? Vamos lá. Paraná? Estado do Paraná? Aí o Eduardo já colou lá pro Paraná. Qual que é o símbolo lá do Paraná?
Pinheiro, Pinheiro do Paraná. Tá uma bandeira do Paraná. Eu, então essa imagem aqui, ó, o Pinheiro do Paraná, aí é bem pontiaguda a folha. Não é aquela folha larga. Do contrário, aqui, e justamente porque um dos motivos essa é a presença de para não sobrecarregar a folha também, para não queimar ela com a temperatura da neve. Então é um dos objetivos desse. Olha lá, nossa 3G, mas outra foto, por que você não põe de um cara? Então vamos lá. As latifoliadas agora. Olha só que bonita a folha. Cara, também é amigável, né? Até o rapaz tem um jeito simpático aqui. Mas não foi de brincadeira que eu peguei essa foto, não. Foi a primeira que estava lá no Google. Latifoliada. Latifoliada já é questão da dimensão da folha, né? Se pegar a folha mais larga, de climas mais tropicais. A cena do Tarzan tomando água na folha. Agora, a formação, gente. Esse aqui eu acho que é o que mais vai diferenciar uma vegetação de outra na hora que você bate o olho. Porque é como se fosse o, o nosso relevo da vegetação, vamos fazer uma analogia. A forma de relevo. Né? Por quê? Aí que vai ser a tubice espaçada, se é mais densa, de modo geral. Então, as arbóreas, arbórea com árvore de grande porte, que nessa imagem traz aquela imagem, aquela ideia de Senhor dos Anéis ali, o Hobbit, né? Certo? Olha só, tem um parque nacional nos Estados Unidos chamado Sequoia National Park. E lá tem as maiores árvores do mundo, creio que a maior está lá, se não estou enganado. Tem umas dimensões assim gigantes. Vocês vão ver daqui a pouco nessa foto, não dá para ver tão bem. Olha isso aqui lá na entrada do parque. E essa não é a maior do mundo, não. É uma das que está lá no parque. Estava caída, fizeram um portal ali. Esse não dá. Olha isso aqui também. Estou fazendo rapel na árvore. É mole. Ah, mas essas aqui perto são tão pequenininhas. Não, essa aqui é absurdamente grande. Quantos metros tem a maior? Olha, eu não estou recordando agora, mas acho que é coisa de 127 metros. Vamos googlear aqui. Temos uma ferramenta disponível, né? 115 metros, 12 de diâmetro. Bom, da Wikipedia não é uma fonte tão boa, mas só para a gente ter uma ideia. Depois eu tenho que pegar uma fonte melhor aqui para nós podermos afirmar alguma coisa. 115 metros, né? Só para ter uma ideia, 115 metros. Um prédio, um andar do prédio, você pode jogar 3 metros para a direita, de modo geral. Então, 115 metros vai dar quase 38 andares, aproximadamente. Eu acho que eu nunca fui num prédio de 38 andares. Imagina o tamanho dessa árvore aqui. Isso aqui já é no Brasil. Não é uma sequoia. Esqueci o nome. Olha que coisa bonita. É perto aqui de Ribeirão Preto. Perto de. Acho que é em Santa Rosa. Bonito. Agora a vegetação herbácea. Então, em herbácea vamos associar com
erva, certo? O que tem a ver essa vegetação? De campos. Como assim campos? Ela é mais aberta. Então, às vezes você vai num lugar, lá no sítio, uma casinha lá no alto, você fala, putz, tão bonito, mas desmataram aqui. Pode ser que sim tenha sido desmatada, mas pode ser que ali naquela região a vegetação seja assim. É uma vegetação de campo, ou também pode ser chamada de campo de altitude. Então, deixa eu ver se alguém manda alguma coisa. Eu estou com a aba do WhatsApp aberta por conta do grupo. Às vezes estou o alarme. Beleza? Vamos para. Ó, que bonito. Então, essa vegetação de campo ou de campos de altitude, você também pode falar. Geralmente com altitudes um pouco superiores, né? Ali dos 300 metros de altitude. Geralmente. Então, você falar assim, desmatado. Não, não. Pode ser que a vegetação consistente seja assim. Por conta da declividade ali, pode ser que não retenha tanta água, então não favoreça o crescimento de árvores de grande porte, dentre outros fatores. A litorânea, como que é? Já é diferente, ó. Vai para praia, geralmente, se é uma praia ali mais nativa, menos explorada pelo homem, vai ter aquele verde, vai ser mais ressaltado. Por quê? Porque a umidade ali é muito grande. Nós já está associando também ali com o grau de umidade isso, né? Então, a litorânea é submetida à ação do mar, você já encontra árvores de porte médio ali, bem verde. Isso é em todo lugar? Não, mas é modo geral, né? Arbustiva, é o próprio nome diz, são arbustos que são pequenos, médio porte, que são as árvorezinhas, né? E, opa, aqui. Bom, isso aqui a gente encontra no nosso cerrado. O cerrado seria uma transição entre arbustiva e litorânea, né? Que sai da Mata Atlântica e vai para o cerrado. A gente vai comentar sobre o, qual domínio Uberaba se encontra e tudo mais. Não precisam se apressar quanto a isso. Por fim, a desértica. Aqui eu vou pedir que se retire da reunião aqui do nosso encontro quem falar que não gosta do Walter White, né, do Breaking Bad, porque é puta série boa, né? Então, só pra gente associar. E para finalizar, a diversidade ela pode ser homogênea ou heterogênea quanto à diversidade. O que isso quer dizer? Homogênea, homo, uma só, uma única espécie que predomine, ou heterogênea, muito diversificada. Seria, sim, o melhor exemplo o Pantanal, né, que tem a biodiversidade riquíssima. Mas ó, uma homogênea. Então, acho que é no Canadá essa imagem aqui, se não estou enganado. Só pinheiro aqui. Olha a heterogênea no Pantanal, com diversificado. Tem arbusto, tem árvore de grande porte, tem higrófila, tem hidrófila, entendeu? Então, tem planta de todo tipo ali. A questão da vegetação é bem rápido, bem simples, né? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Né? Alô? Professor, Sim? eu só não entendi muito bem qual que é a diferença entre as higrófilas e as hidrófilas. Ah, tá, muito bem. A hidrófila, com D, ela se encontra dentro da água. Então é um ambiente saturado. O que quer dizer saturado? Tem a proporção. Vamos lá. Quando você tem o valor 1, quer dizer que é 100% de água naquele ambiente. Então, quando você mede saturação, está falando uma proporção, uma fração. Então, por exemplo, eu tenho, se eu tenho 100 dividido por 100, você simplifica, fica 1 para 1. Isso é uma saturação, porque eu tenho 100% de água, né, do 100% possível, dos 100 possíveis.
Eu estou falando em matemática aqui, que é minha área, nessa explicar da maneira exata. Mas eu vou explicar com texto também, tá? Mas só para provar, fazer a prova matemática. Já isso ocorre numa hidrófila, tem essa proporção de água 1 para 1, ou seja, 100% de água naquele ambiente. Na higrófila, você tem uma umidade relevada, mas não atinge o ponto de saturação, que é o ponto limite de água. Então você tem, por exemplo, 80% de 100. A proporção não vai ser 1 para 1, vai ser menor que 1, né? Isso é, não está saturado. Resumindo e jogando isso em literatura, a hidrófila é dentro d'água. A higrófila é em ambiente úmido. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, a Amazonas pode ser considerado um local higrófilo, de higrófilos? Toda higrófila perdão, toda hidrófila é higrófila, mas nem toda higrófila é hidrófila. Consegue entender? Então vejamos a sua pergunta. A Amazonas, bom, você não pode falar que toda a Amazônia é hidrófila, mas sim tem muitas espécies na Amazonas que são hidrófilas, certo? Ai, mas como a gente vai classificar? Entendi isso, o porquê da dúvida, porque como que a gente vai classificar um domínio sendo ou higrófila, ou hidrófila, ou xerófila? Não, a gente pode dar características gerais. Então, ela possui plantas hidrófilas e higrófilas predominantemente. Ou então, por exemplo, a gente vai classificar o sertão nordestino lá. Não, é predominantemente xerófila. Então, pode ser que tenha plantas higrófilas lá também, mas é uma questão de predomínio, certo? Certo? Entendi. Obrigado. Imagina. É legal essa pergunta, porque às vezes quando você costuma pensar, não só para a questão da vegetação, assim como a gente já tinha comentado lá no relevo, mas isso aqui então, vai ser uma planície, um planalto ou uma depressão, porque aqui está mais baixo que ali. Então é sempre a questão do que é mais viável para o nosso estudo, de como o autor resolveu separar isso, ou denominar. Porque, veja bem, agora que a gente vai entrar nos domínios morfoclimáticos, a gente vai seguir a divisão do Aziz Abissada, que divide o Brasil em 5 domínios. Mas a gente poderia dividir em 200, em 2, entende? Tudo é questão de perspectiva diferente. Dividir em 200 eu teria muito mais detalhado, eu conseguiria separar muito melhor, assim como você falou, mas isso é hidrófilo ou é higrófilo? Então, se eu dividisse, fracionasse mais o meu Brasil em pequenas partes, seria muito mais específico, talvez mais real a informação. Real não, mas mais precisa, né? Agora, seria viável a gente estudar tanto domínio? Ou complicaria isso na hora de entender, na hora de conversar? Então tem que achar ali um ponto de equilíbrio, foi o que ele fez, né? Por isso que a gente toma ele comparando, porque achou esse ponto de equilíbrio entre o número de domínios que ele dividiu, para não ser muito, e ficar inviável o estudo, mas para não ser tão pouco e faltar detalhes para compreensão. Beleza? Beleza. Alguém quer comentar mais? Fazer alguma informação extra aí que tiver pra gente sobre vegetação, curiosidade? Nada? Beleza.
Eu vou dar uma revisada em cada um dos pontos, mas bem breve, só para a gente recordar e com o conceito mais fresco para iniciar os domínios. Antes de fazer essa revisão, vou também dar uma ênfase aqui. Ah, não estou compartilhando, não. Só para a gente ter em mente, perdão, eu esqueci das paradarias, é, das áreas de transição, perdão. Eu falei 5 domínios, mas se você for contar as áreas de transição aqui no nosso gráfico, você pode mensurar como 6. Mas, ó, o nosso Azus, ele dividiu o Brasil em 5, chamado de 5 Brasis, porque ele conseguiu juntar essas características que atribuem a paisagem e separar o Brasil basicamente em 5, de acordo com esses conceitos. E quais conceitos são esses? Bom, é isso que a gente estudou até hoje. Como assim 3G? Então vamos lá. Lá na nossa primeira aula, não sei se vocês lembram, ou segunda aula. Não está aqui. Eu acho que não sei se está nos slides. Mas o que eu quero dizer? A formação. O que é um domínio? Bom, domínio é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de um determinado local, ou seja, né, a presença ali, tudo aquilo que você enxerga e o que interage no ambiente. Então, o domínio é basicamente a sua paisagem. E o que constitui ali a sua paisagem é o relevo, é o clima, não só constitui como faz parte dela. Quando digo a paisagem, não só visualmente, mas tudo que influencia naquela paisagem, certo? Então, perdão, o relevo, não só o solo, mas a forma que o relevo tem ali no local, né? A superestrutura do relevo, se é uma planalto, uma planície, o tipo de solo, vai ser um solo salinizado, se vai ser um solo laterizado, todos os tipos de solos aí que a gente estudou. O que mais? A hidrografia do local, se ali vai ser rico em rios, em lagos, se vai ser rico em lençóis freáticos, certo? A temperatura, como citei agora há pouco, que vai, consequentemente, linkar com esses outros fatores. E, por fim, essa é a última que vimos agora, a vegetação. Além dos seres vivos, né, presente ali. Mas a questão dos seres vivos a gente vai deixar para a biologia, não vai estudar aqui, mesmo porque os seres vivos eles estão diretamente relacionados com o espaço. Ou seja, dependendo ali no meu deserto, vou ter seres vivos que se adaptam às características desérticas. Lá no domínio amazônico, por exemplo, no domínio tropical, né, de modo geral, eu vou ter seres vivos que se adaptam a essas condições. Beleza? Então vocês conseguem entender. O ponto que eu quero chegar aqui de estar citando os fatores de novo para vocês, vocês entenderem o porquê dessa divisão. Por que 5 e não 8, que eu falei agora, 200, 10 mil? Poderia dividir em 10 mil? Poderia, mas tem ponto. Entende? E o interessante aqui Deixa eu compartilhar de novo. Deste mapinha aqui, desse esquema que temos. São essas faixas amarelas aqui. O que é isso, 3G? Ó, aqui é o Amazônico, o verde é o Cerrado, o roxo aqui é o Mares de Morro, o laranja é a Caatinga,
o laranja escuro, vermelho, né? Sei lá, vermelho é a araucária. E esse aqui que não dá para ver muito bem, meio marrom, é as pradarias. Aqui. Mas e todo esse amarelo aqui que tem no mapa inteiro? O que que é? São as áreas de transição. Por quê? Porque não são em todas as áreas que vai ter especificamente uma característica. Vai ocorrer gradativamente de uma característica para outra, ou seja, vai ter uma transição entre uma e outra. Aqui está até meio exagerado nesse mapa, porque as áreas de transição são um tanto quanto maiores do que está representado aqui. Porque não é de uma hora para outra que começa um domínio bem definido, né? Mesmo porque, assim, no sul do domínio pode ser diferente do norte do domínio aqui. Vamos pegar aqui o domínio do Cerrado, por exemplo. A nossa região também aqui, né? Sul de Minas, norte de São Paulo. A gente está próximo aqui da Mata Atlântica. Mas e já no norte do domínio do Cerrado? Está próximo ao domínio amazônico. Então, percebam que a influência vai ser diferente. Apesar de ter essa zona de transição, que vai gradativamente de um para o outro, não vai ser a mesma coisa no norte do domínio e no sul do domínio. Beleza? Isso eu quero que vocês tenham em mente, a área de transição. Então, não adianta, isso eu não estou falando agora para vestibular. Opa. Não estou falando para vestibular, mas não adianta você também. Às vezes está na estrada, está viajando aí com o pessoal, você fala, pô, mas e eu tô vendo aqui no Google, não parece tal domínio. E me falaram que o estado tal é esse domínio. Tô aqui em Minas é Cerrado, não tá aparecendo. Mas em qual parte do estado que você está? É uma área de transição, será? Então você tem que saber mensurar se você está no coração ali do domínio. Tem que saber que se você for próximo de uma fronteira com outro domínio, que esse domínio tem uma vegetação mais densa, obviamente, no domínio que você encontra, vai tender a incorporar um pouco dessa vegetação. Mas se você for para um outro lado, e nesse outro lado faça fronteira com o domínio de uma vegetação mais espaçada, de menor porte, esse domínio que você encontra vai tender a incorporar isso. Beleza? Pessoal? Vocês querem que eu revise de um a um do que estudamos, por exemplo, falar um pouquinho dos solos, do relevo, do clima, ou vocês acham que está tranquilo, que ainda não faz muito tempo, que dá para recordar bem? Tranquilo? Não, tem que falar, não tem como falar por todo mundo não, é isso mesmo. Cada um vai falando aí e a gente tira uma conclusão de modo geral. Tá certo, agradeço. Eu também. Então é o seguinte, hoje eu não vou querer correr para já começar domínio, não vejo ponto, a gente está com tempo para acabar os domínios. E a gente vai começar a estudar separado os domínios, de um a um. Amazônico, Cerrado, Caatinga, e assim por diante. Cada um deles a gente vai enfatizar também a questão da ação humana naquele domínio, que é o que o Enem gosta de fazer, né? Eu acho muito provável o Enem. Ele sempre foca nos domínios brasileiros e nas questões ambientais, mas assim, pelo cenário que a gente vê no noticiário e tudo mais, está um cenário conturbado, queimada, questões políticas relacionadas a isso. Então,
Eu acho muito provável que caia bastante essa parte de geografia física que diz respeito aos domínios. Só que agora, quando eu digo geografia física, a gente basicamente já estudou todos os conceitos. A gente só vai aplicar isso agora aos domínios e questões humanas, né, relacionadas a isso. Então, para quem não gostava muito dessa parte, é muito conceito, não sei o que lá, apesar de eu não pedir para decorar muito nome, uma coisinha ou outra, já foi, então também agora fica mais light, sabe? Vou aplicar. Vou, cada um dos domínios eu gosto de passar o pluviograma dele, que eu nem sempre traz pluviograma. Aliás, climatograma, que não só o índice pluviométrico, assim como a temperatura, né? É pluviograma mais a, a temperatura, que é o climatograma. Vocês vão entender como ele funciona. Acho que eu não quero passar aqui para vocês hoje, falar, isso aqui é o climatograma. Acho melhor explicar todas as inferências de um domínio e depois passar o climatograma dele. E aí vocês vão entender, então é por isso que é assim, assim, assado. E talvez no primeiro, no amazônico, fique um gráfico meio confuso, mas aí vocês vendo o outro já no cerrado, por exemplo, vocês vão conseguir associar e entender que é bem simples, bem simples. Então não precisa ter pressa para entender que vai ficar bem claro. Eu acho que por hoje é isso. Não tem, alguém quer tirar dúvida, algo extra, perguntar, às vezes tem alguma coisa que quer que eu traga para a próxima aula de conteúdo que eu não falei nessas últimas aulas. Ninguém? Beleza. E tá dando para absorver assim, o conteúdo, não só da geografia, né, mas das outras disciplinas também, mesmo estando EAD, né? Beleza. Não, vão me falando aí, porque é a primeira vez, né, que eu tô com EAD, assim como todos os professores imaginam, a gente tem que ir adaptando, né? Porque, assim, já é óbvio, não vai voltar a, por enquanto, né, a aula presencial. Então, vou ver também de fazer um esquema que não fica tanto monótono, né? Ficar aqui falando. E hoje ainda fui mais rápido, mas acho que vou tentar fazer minhas aulas agora todo nesse tempo, porque fica muito cansativo, muito monótono. Não para mim, mas eu digo para quem está ouvindo, né? Absorver, ficar absorvendo informação. Eu vou ver algum esquema também, acho que mudar um pouco o formato da aula para ficar mais interativo, sabe? Interativo, perdão. Vamos ver. Fazer um jogo aí, alguma coisa. Eu vou preparar alguma coisa aí. A gente faz isso durante os domingos, pode ser? Beleza, eu vou bolar alguma coisa. Então, é isso. Até a próxima aula. E se tiverem dúvida aí ao decorrer da semana, dos dias, podem me mandar aí qualquer dia. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite, tá? Boa semana.